Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de resenha aqui no canal pra gente conversar sobre o livro O Escândalo da Sufragista. Esse é o quarto e último livro da série dos excêntricos da Courtney Milan, então eu finalmente concluí essa quadrilogia, na verdade, que também tem alguns livros extras, mas eu não tive interesse em ler eles, né? Com a exceção do vizinho da senhorita Rose, que no caso é um personagem que aparece aqui neste quarto livro. Então foi uma curiosidade realmente, né, a respeito deste personagem específico. Então não, no momento, pelo menos, não tive curiosidade de ler as outras histórias curtas que tem, né? E encerrei por aqui então a série dos excêntricos, que confesso pra vocês que não estava esperando que fosse finalizar de uma maneira tão incrível como realmente aconteceu. Começando pelo fato de que os personagens iniciais, né, dessa história, aqueles amigos excêntricos, já haviam sido encerradas as histórias deles, né, ali no terceiro livro com o Sebastian e a Violet. Então eu pensei, bom, o que mais a autora pode trazer pra gente desse grupo, sendo que todos os personagens já tiveram seu felizes para sempre, vamos dizer assim. E aí que entra a história deste escândalo da sufragista, que é a nossa sufragista querida, que é a Free Marshall, que é a irmã do Oliver. Então, a irmã mais nova, né? Então, a nossa irmãzinha aqui, que agora já é adulta e já tem o seu jornal, que apoia, né, os direitos das mulheres, e o que incomoda muita gente, principalmente homens da aristocracia, né? E que resulta principalmente no ódio de um lord em específico que quer destruir o jornal e a Free. O que, né, é péssimo, e a gente vai ver as maquinações desse personagem ao longo da história. E aí, do outro lado dessa história, a gente tem o Edward Clark, que ele é o filho mais velho de um visconde, mas ele foi praticamente exilado da família, né? Então, deixou de ser parte da aristocracia há muito tempo atrás e teve que se virar para conseguir sobreviver. E ele está então de volta aí a Londres, não é Londres, na verdade, na Inglaterra, é uma outra cidade que agora não me lembro o nome, mas ele está de volta e ele quer vingança pelo que fizeram com ele, tanto o pai, que já está morto, quanto o irmão mais novo, que também acabou dando um empurrãozinho ali para que ele não conseguisse voltar para casa, principalmente mesmo né, ali onde ele estava antes ter estourado uma guerra. Então, né, a vida dele estava em risco, mas a família não se importou, então agora eles querem vingança, por isso que ele está de volta. E aí que as histórias desses dois se entrelaçam, porque o Lorde que quer se vingar da Free é o irmão do Edward. E aí que entra... Isso não é um grande mistério, porque isso é revelado logo nos primeiros capítulos, para a gente entender por que o Edward vai acabar ajudando a Free a se livrar dos planos maquiavélicos do irmão, e principalmente pelo fato de que, né, esses dois vão ter um encontro, assim, um primeiro momento ali juntos, logo no início do livro mesmo, né, ele vai ver ela de longe, ele já vai ficar encantado com aquela mulher que tá fascinada com... Eu não lembro o esporte que eles estavam assistindo ali, que era gente de barco ali, tá? Eu não vou saber o nome. Mas ela tava torcendo de fato ali pra um velho amigo, inclusive do Edward, que trabalha no jornal, então ele já ficou fascinado com ela logo de cara. E aí eles vão ter uma primeira contato ali super curto, mas que já vai marcar esse personagem igual. Porque ela destaca o fato de que sim, ela é uma sufragista, e é um sufragista com ponto de exclamação. E a coisa já começa a pegar fogo lá no início. E essa cumplicidade, o fato de que eles conseguem entender um ao outro mesmo sendo diferentes, de certa forma, foi fantástico, porque isso foi sobrevivendo ao longo da história inteira. Claro, teve um pequeno detalhezinho ali no final, que sempre tem que ter, mas que eles conseguiram conversar e se entender, o que eu acho fantástico, o que eu achei fantástico nessa história. Então, é um livro que fala muito sobre o direito das mulheres, sobre a luta que essas mulheres têm, principalmente a Free e as mulheres que trabalham no jornal também, e alguns homens que também fazem parte disso, mas que mesmo sendo difícil, sendo quase impossível
de conseguirem avanços neste momento dessa história, em 1800 e alguma coisa, elas vão em frente, elas continuam lutando por aqui no futuro, nem que seja, né, pequenas batalhas vão sendo ganhas ao longo do tempo, e é isso que importa para elas, e elas não vão desistir porque todo mundo é contra. E porque alguém está indignado com elas e quer destruir o jornal, porque as ideias delas são progressistas, né? Vamos dizer assim. E é sensacional a história. A Courtney tem muito disso, de trazer alguns elementos sociais nas suas histórias, né? Muito disso, na verdade. E aqui isso tá bem mais presente. Claro que a Free já esteve presente em outros momentos dos outros livros, e a gente já viu indícios disso, mas ver aqui nesse livro em destaque foi sensacional. Eu gostei demais de ter conhecido melhor essa personagem, assim como conhecido melhor o Edward. Adorei a dinâmica desses dois, eles se deram super bem e continuaram se dando super bem ao longo da história. E o fato de que o final não foi previsível, porque os desejos da Free de se manter ali no jornal, de não fazer parte de fato da aristocracia, ter sido respeitada, e o próprio Edward, né, querendo seguir das mesmas ideias que ela e fazer realmente diferente, né? Ele não queria fazer parte disso tudo, né? Desse título que na verdade foi responsável por expulsar ele ali do seu país, né? Então, apesar do título, ele não queria fazer parte disso, assim como ela. Então eles deram um jeito de fazer as coisas funcionarem. Eu achei muito, muito bom também. Adorei, na verdade, esse detalhe. E adorei a história como um todo. A gente também tem as personagens secundárias aqui que eu achei sensacional, que foi a Amanda e a mulher que é o braço direito, na verdade, da Jane, que é a protagonista lá do segundo livro, que agora eu esqueci o nome dela. Não lembro se era Georgina, não é esse. Agora eu não vou me lembrar, mas enfim. É a Amanda, que na verdade é a sobrinha da Violet, com essa braço direito ali da Jane, que vão acabar tendo uma certa tensão entre elas, que logo a gente vai... Na verdade, logo de cara eu já vi que tinha enrosco na situação. E achei muito legal a forma como a autora trabalhou isso. Com sutileza, mas sem deixar o fato de que sim, elas gostavam uma da outra apagado, né? Isso ficou bem evidente. A autora trabalhou isso muito bem. E elas tiveram um destaque delas nessa história também. Então não foi só a Free e o Edward, mas também esse segundo casal aqui com a Amanda, que era essa mulher reservada e se tornou uma mulher mais forte, independente e incrível. Eu amei essas duas juntas, maravilhosas, bem construídas, o que, né, sempre me lembra como dá sim para trabalhar muito bem casais homoafetivos sem parecer algo forçado, né? Quando a autora sabe escrever e quer escrever a respeito de certos temas, ela consegue. E consegue fazer isso muito bem. E é isso que acontece aqui em O Escândalo da Sufragista. Certo? Encerramos então muito bem a história de Os Excêntricos, que Edward é tão excêntrico quanto o nosso grupo e vai acabar fazendo parte aí desse grupinho de excêntricos. E amei a participação dos outros personagens dos primeiros livros, principalmente do nosso Robert, que ele é tão fofo. Eu sou apaixonada pelo Robert, ele é muito fofo. E a Minnie, a Jane, o Oliver, é claro, né, porque é irmão da Free, óbvio que ele ia aparecer bastante. E no finalzinho ali também a gente teve a aparição do Sebastian e da Violet, dois maravilhosos, ainda são os meus preferidos, junto com o primeiro livro, principalmente. E então encerrou de uma maneira fantástica e não... Assim, amei demais essa história. Essa série é fantástica. A Courtney escreve de uma maneira incrível. Ela traz temas, sim, sociais que são importantes de serem debatidos, o que também é incrível, porque ela trata isso de uma maneira que não é... que é natural nas histórias, sabe? Então, enfim, amei isso. Sempre amo isso nos livros dela. Amo a escrita dela e amei esses personagens. Foi difícil me despedir deles. Mas assim, chegou a hora de se despedir, né? E fiquei muito feliz de ter feito isso. Enfim, série maravilhosa, incrível. Quem ainda não leu Os Excêntricos, vá lá ler. Que essas histórias todas são muito incríveis, tá? Vocês vão encontrar mulheres jornalistas, cientistas, profissionais de xadrez, extravagantes que gostam de ser extravagantes sem se importar com a opinião dos outros. Enfim, histórias maravilhosas, tá?
E é isto. Esta foi mais uma leitura de um romance de época que me trouxe de volta aos romances de época e que me deu vontade de ler outras coisas. Inclusive, estou procurando outros livros de romance de época com a mesma pegada, né? De trazer não só o romance em si, mas também alguns temas que são interessantes de se ter discutindo, né? Porque em algum momento essas coisas começaram a ser discutidas, por mais difíceis que sejam. Então, estar presente nas histórias é importante também, mesmo sendo ficção. Ou romance, né, em si. Enfim, é isto. Vou ficando por aqui. Curta esse vídeo, compartilhem. Curta esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E não deixem de se inscrever no canal, tá certo? E me contem aqui nos comentários se vocês já leram Os Excêntricos ou algum outro romance de época que trazem discussões sociais que vocês acharam interessantes. Certo? Vou ficando por aqui. Vejo pra vocês no próximo vídeo. Até mais!